Relatos reais, vividos por pessoas como eu e você, mas que jamais serão esquecidos. Alguns lugares guardam segredos. Prepare-se para encarar o inexplicável. O que vem a seguir não é para os fracos. Relato 1. Nunca acreditei em coisas paranormais. Sempre fui do tipo que procura explicação lógica para tudo. Mas depois do que vivi na casa da Rua 73, eu parei de duvidar. Tudo começou quando me mudei para aquela casa antiga, sozinho, numa cidade pequena no interior de Minas. O aluguel era estranhamente barato, mas eu estava precisando economizar. A casa era grande, com janelas de madeira que rangiam, piso de tábua corrida e um cheiro constante de mofo, como se o lugar nunca tivesse sido realmente limpo. Na primeira noite, ouvi passos no andar de cima, mas eu não liguei. Pensei que era a madeira estalando com o frio. Só que os passos continuaram nas noites seguintes, sempre no mesmo horário, 3h12 da madrugada. Exatamente. Na terceira noite resolvi subir com uma lanterna. O sótão estava vazio, mas no chão havia marcas de pegadas descalças e eu nunca tinha subido lá antes. Comecei a gravar com meu celular, tentando flagrar o som. Na noite seguinte, enquanto assistia à gravação, ouvi minha própria respiração ficando ofegante. Mas o problema é que eu estava dormindo no vídeo e, no fundo, uma voz sussurrava algo que não conseguia entender. Acordei com meu celular no chão e a porta do quarto entreaberta. Eu sempre trancava a porta. Sempre. No quinto dia, encontrei uma caixa antiga escondida atrás da estante. Dentro, havia fotos, muito antigas de crianças, todas com olhos riscados com caneta vermelha. E no fundo da caixa, um diário. Pertencia a uma mulher chamada Joana, que morou ali nos anos 60. Ela escrevia sobre o filho que falava com coisas que moravam no sótão. O último registro dizia: eles estão nele agora. Naquela noite a energia acabou. Fiquei no escuro absoluto por horas, só com a lanterna do celular, e então ouvi, não passos, mas algo rastejando, arrastando-se devagar pelo corredor. A maçaneta girou. Devagar, eu congelei. Um cheiro insuportável de podre tomou o quarto, e quando finalmente a porta abriu, nada estava lá. Nada visível, pelo menos. No espelho, em frente à cama, havia uma mensagem escrita com algo que parecia ferrugem. Você não devia estar aqui. Saí correndo daquela casa no dia seguinte. Nem arrumei minhas coisas. Nunca mais voltei. Depois, descobri que 3 moradores anteriores desapareceram naquela casa. Nenhum deles foi encontrado. Hoje, às vezes, ainda acordo às 3h12 da madrugada. Sempre com a sensação de que tem algo me observando no canto do quarto. Algo que veio comigo, algo que não ficou na casa. Relato 2. Meu nome é Maria, tenho 32 anos e juro por tudo o que é mais sagrado que o que vou contar aconteceu. Por mais que pareça impossível, eu vi o que ninguém deveria ver. E hoje, ainda tenho medo de me olhar no espelho por muito tempo. Tudo começou quando me mudei para o apartamento 304, num prédio antigo no centro de São Paulo. Eu tinha acabado de me separar e precisava recomeçar sozinha. O lugar era pequeno, mas aconchegante, exceto pelo banheiro. Tinha um espelho enorme, estranho, preso à parede com moldura de ferro forjado. Era bonito, mas passava uma sensação ruim, como se aquele espelho estivesse ali há muito mais tempo do que o prédio. Nos primeiros dias, eu sentia um desconforto leve, nada demais. Mas às vezes, ao escovar os dentes, tinha a impressão de que algo se movia atrás de mim. E quando eu virava, não havia nada. Na terceira noite, acordei com um barulho vindo do banheiro. Era como se alguém arranhasse o vidro. Me levantei, devagar, coração acelerado, e fui até lá. A porta estava fechada e quando abri, o espelho estava todo embaçado, mesmo com o banheiro seco e gelado. E no centro havia uma marca,
como uma mão espalmada vinda de dentro. Tentei esquecer. Me convenci de que era coisa da minha cabeça. Estresse, ansiedade. Mas o tempo só piorou tudo. Comecei a ter pesadelos. Sempre com uma mulher de vestido preto, cabelos longos e rosto coberto por véu escuro. No sonho, ela ficava parada atrás de mim, no espelho, e sussurrava coisas que eu não conseguia entender. Quando eu acordava, sentia como se o sonho continuasse, como se ela ainda estivesse perto. Uma madrugada, acordei com sede. Quando passei pelo banheiro, a luz se acendeu sozinha. Juro. E no espelho, eu não vi meu reflexo. Eu vi ela, congelada. Fiquei olhando. Ela estava onde eu deveria estar. A cabeça abaixada, os cabelos caindo no rosto e, aos poucos, ela levantou o olhar e sorriu. Um sorriso torto, vazio, sem alma. Corri para o quarto, travei a porta e fiquei ali até amanhecer. No dia seguinte, tentei arrancar o espelho. Liguei para a síndica, pedi para tirar e ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer: "Você também está vendo ela, né?" Fiquei em choque. Ela então me contou que aquela unidade já teve 4 moradoras antes de mim. Todas mulheres, todas morando sozinhas. E todas enlouqueceram. 2 se mudaram às pressas. Uma desapareceu. E a última foi encontrada no banheiro, encarando o espelho, com os olhos completamente brancos. Mesmo assim, não consegui sair de lá de imediato. Tentei dormir fora por algumas noites. Fiquei na casa da minha irmã, mas parecia que a coisa me seguiu. Ela aparecia nos espelhos da casa dela, no vidro do carro, até na tela do meu celular quando estava desligado. Eu estava sendo assombrada. Voltei ao apartamento só para pegar minhas coisas e sair de vez. Mas quando entrei no banheiro pela última vez, o espelho estava limpo, perfeitamente limpo. Exceto por uma frase escrita na parte inferior, com algo escuro e seco, como sangue envelhecido. "Você me chamou." Aquilo me destruiu por dentro, porque era verdade. Eu passava horas olhando para aquele espelho nos primeiros dias, triste, solitária, desejando companhia. Eu desejei não estar sozinha. Hoje, faz 1 ano que saí daquele apartamento, mas mesmo longe a sensação de estar sendo observada nunca passou. Às vezes, vejo flashes dela em vitrines, em telas apagadas, em reflexos de janela. E toda vez que eu paro diante de um espelho e fico tempo demais encarando, sinto que ela está ali, esperando. Se você estiver ouvindo isso agora e estiver diante de um espelho, desvie o olhar, antes que seja tarde demais. Relato 3. Meu nome é Carlos. Tenho 38 anos e trabalho como técnico em eletrônica. Não sou o tipo de pessoa que se impressiona fácil, mas tem uma coisa que aprendi tarde demais. O que a gente não entende pode destruir a gente por dentro. Tudo começou quando me mudei com minha esposa e meu filho de 6 anos para uma casa antiga no interior de São Paulo. A ideia era fugir do caos da cidade grande e criar o garoto num ambiente mais tranquilo. A casa era linda, de madeira escura, com árvores em volta e um grande quintal. Parecia perfeita, quase perfeita. No fundo do terreno havia um porão. O antigo dono tinha feito uma porta de ferro com 3 trancas. Disse que era apenas por segurança, porque antigamente guardavam coisas de valor lá dentro. Mas desde a primeira vez que eu vi aquele porão, algo me deu calafrios. No início, ignorei. A vida estava corrida, eu estava focado no trabalho e na adaptação do meu filho. Mas em menos de 2 semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, foram os barulhos, passos no chão de madeira durante a madrugada, objetos mudando de lugar, vozes sussurradas, como se alguém conversasse bem baixinho dentro das paredes. Uma noite, meu filho acordou gritando. Fui correndo até o quarto e o encontrei de pé na cama, apontando para o armário. "Papai,
O homem do rosto preto tá ali dentro. Abri o armário, claro, nada. Mas o jeito que ele falou não era o tipo de imaginação infantil. Era pavor puro. Na mesma semana, minha esposa começou a ter pesadelos com alguém sussurrando em seu ouvido. Ela dizia que no sonho via uma porta de ferro abrindo sozinha e uma coisa rastejando para fora. E foi aí que eu percebi, a porta do porão. Comecei a investigar. Fui até a prefeitura, procurei registros da casa e descobri que ela já tinha pertencido a uma família nos anos 80, um casal com 2 filhos. Um deles, o mais velho, desapareceu dentro da própria casa e o caso jamais foi resolvido. A casa foi vendida logo depois. Voltei para casa com isso na cabeça e decidi abrir o porão. Esperei minha esposa e meu filho saírem para a cidade. Peguei a chave que o antigo dono me deixou e desci. Cada tranca que eu abria, minha mão tremia mais. Quando empurrei a porta, senti um vento frio subir pelas minhas pernas. Era um frio úmido, pegajoso, que não fazia sentido naquele dia quente. Liguei a lanterna. Lá dentro, o porão era pequeno, mas havia uma segunda porta, menor, feita de madeira escura, parcialmente enterrada na parede do fundo, sem maçaneta, sem tranca, só ali, e estava entreaberta. Me aproximei devagar, com o coração batendo no pescoço. A luz da lanterna começou a falhar, e naquele segundo de escuridão, ouvi uma respiração vinda de dentro daquela porta. Não fiquei. Subi correndo, travei a porta de ferro e jurei a mim mesmo que nunca mais abriria aquilo. Mas à noite, a porta abriu sozinha. Acordei com o barulho das trancas se soltando uma a uma. Desci correndo com um pedaço de ferro na mão, mas a porta já estava escancarada. E no chão de madeira da entrada havia marcas de mãos. Mãos pequenas como de criança, sujas de algo escuro e grudento. A partir daí, tudo desandou. Meu filho começou a falar sozinho no quarto. Dizia que o menino do porão agora era seu amigo e que ele morava dentro do espelho. Minha esposa começou a ter crises de pânico. Acordava à noite dizendo que alguém estava deitado entre nós, respirando no cangote dela. E eu comecei a sonhar com a porta, com o que estava atrás dela, com olhos, muitos olhos, me observando da escuridão. Decidimos sair, vender a casa, ir embora. Só que na última noite, antes da mudança, meu filho desapareceu. Fui tomado por um desespero que não dá para descrever. Procuramos por horas, gritamos, chamamos a polícia, mas no fundo eu sabia. Ele estava lá, no porão. Desci sozinho. A lanterna tremia na minha mão. A porta de ferro estava trancada por dentro. Eu nunca travei por dentro. Nunca arrombei com uma marreta. Entrei. A segunda porta estava completamente aberta agora. O que eu vi, eu não devia ter visto. O quarto era pequeno, cheio de espelhos, todos cobertos por panos rasgados. E no meio do quarto, meu filho, sentado, sorrindo, falando com algo que estava no espelho à frente dele. Algo que se parecia comigo, mas não era eu. O reflexo se movia diferente, tinha olhos mortos e sorriu para mim. Um sorriso torto, cheio de dentes finos. Tirei meu filho dali à força. Saímos da casa naquela noite mesmo. Nunca mais voltamos. Hoje ele está em segurança, mas ainda fala com o amigo do espelho às vezes. E toda vez que olho para ele, uma dúvida me atormenta. Será que fui eu mesmo que saí de lá com ele? Ou só uma cópia? Relato 4. Meu nome é Helena. Eu tinha 27 anos quando tudo aconteceu. Na época, me mudei para uma fazenda no interior de Goiás, herdada de um tio-avô que mal conheci. A vida na cidade estava me consumindo e aquela parecia uma oportunidade perfeita para recomeçar. Silêncio, ar puro, distância dos problemas. A fazenda era grande, cercada por um milharal imenso que balançava ao vento como um mar verde.
O único som constante era o farfalhar das folhas e o canto dos grilos à noite. No primeiro mês, foi tudo calmo. Eu estava aprendendo a cuidar da terra, fazendo pequenas reformas na casa de madeira e lendo muito à beira da lareira. Mas algo começou a mudar. Aconteceu no início de junho. Naquela noite, fui fechar a janela da sala quando vi, ao longe, no meio do milharal, uma silhueta escura, um espantalho. Até aí, nada demais. Só que eu nunca coloquei nenhum espantalho lá. No dia seguinte, fui até o local. O espantalho era feito de palha escura, roupas rasgadas e uma cabeça de saco de estopa costurada com linha vermelha. E tinha algo nos olhos, 2 botões costurados, mas com gotas de cera endurecida escorrendo deles, como se tivessem chorado. Achei estranho, mas pensei que talvez o antigo dono tivesse deixado ali. Decidi deixá-lo onde estava. Naquela noite, os cães começaram a latir sem parar. Quando saí com a lanterna, eles estavam em frente ao milharal, rosnando para o vazio. Não havia nada ali, mas senti que havia, sim, um frio na espinha, uma presença. Na manhã seguinte, fui até o milharal novamente. O espantalho tinha mudado de lugar. Estava uns 20 metros mais perto da casa. Achei que talvez o vento o tivesse arrastado, mas ele estava fincado firmemente no chão, muito firme, como se tivesse sido enterrado com força. Ou, se tivesse caminhado até ali, as noites começaram a piorar, batidas na parede, sussurros nas janelas. Uma risada abafada vindo do campo. A energia da casa caiu 2 vezes, mesmo com os fios novos. E de madrugada, ouvi 3 pancadas secas na porta da frente. Quando abri, nada. Mas no chão, havia pegadas. De pés descalços, mas desproporcionais. Finas demais, longas demais. Como se fossem de palha amassada. A essa altura, eu já estava com medo de dormir. Coloquei móveis contra as portas, andava com faca na cintura e evitava sair depois do pôr do sol, até que recebi a visita do senhor Vicente, o vizinho mais próximo, morador de uma fazenda a 2 quilômetros dali. Quando contei a ele sobre o espantalho, o rosto dele perdeu a cor. Ele apenas disse: "Você precisa queimar, agora, antes da lua cheia." Insisti por respostas e ele me contou uma história antiga, passada de geração em geração por ali. Havia um homem chamado Julião, um feiticeiro que morava naquelas terras. No século passado, ele foi acusado de amaldiçoar plantações e crianças que adoeciam misteriosamente. Uma noite, os moradores o pegaram e o enforcaram no milharal. Costuraram a boca dele com linha vermelha. E fizeram um espantalho com o corpo, mas diziam que ele jurou voltar. E que aquele espantalho voltaria a cada geração, buscando uma nova casa para a alma dele habitar. Naquela noite, dormi com a luz acesa, acordei com o som da porta dos fundos se abrindo. Saí do quarto com a faca na mão, e quando olhei pela janela da cozinha, o espantalho estava na varanda, parado, rígido, mas mais próximo. Os botões no lugar dos olhos brilhavam como se refletissem fogo. E sua cabeça estava virada para mim. Corri, não pensei. Peguei o lampião, gasolina e fósforos. Fui até o campo. O espantalho agora estava no meio do quintal. Eu tremia, chorava, mas fui até ele. Joguei gasolina, risquei o fósforo. Ele começou a se mexer. Os braços se ergueram. A cabeça caiu para o lado. Um som saiu da boca costurada. "Você chamou por mim." Joguei o fósforo e as chamas subiram alto, iluminando toda a noite. O cheiro era horrível, não de palha, mas de carne queimada. E mesmo em chamas, ele se arrastava em minha direção. Desmaiei de pavor. Acordei de manhã caída no chão. O espantalho não estava mais lá. No lugar dele, havia apenas um círculo de terra seca. Nenhum sinal de palha, nada. Vendi a fazenda poucos dias depois. Nunca mais voltei.
Hoje moro em apartamento, longe de plantações, longe de milharais, mas às vezes nos meus sonhos estou de volta e ouço 3 batidas, sempre 3, e vejo um par de olhos de botão me observando na janela. E o mais estranho, no meu armário, entre minhas roupas, uma camisa velha apareceu recentemente. Roupas de palha, costuradas com linha vermelha. Eu não trouxe nada da fazenda. Pelo menos não, de propósito. Se gostou, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum vídeo.